Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro intensivão do gerenciamento de resíduos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Gomes, sou engenheira ambiental, trabalho com investigação e remediação de áreas contaminadas, gerenciamento de resíduos perigosos, sou auditora de conformidade legal, sou gerente técnico e comercial da empresa Trial Rio. E para mim hoje estar aqui também vai ser um grande aprendizado, porque o tema da nossa live vai ser gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. E para falar sobre esse assunto, o Antônio, que é o superintendente comercial aí da Estre, né? Vai poder tem bastante experiência nessa área, então vai poder falar bastante, com bastante propriedade sobre esse tema conosco. E aí, antes de eu adicionar o Antônio aqui, eu só vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o local de onde vocês estão falando, tá bom? Para a gente poder entender quais municípios estão aqui presentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Curitiba e sobre São Paulo, então se tem aí alguém de São Paulo e Curitiba, coloca aí para nós também. E sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí por prestigiar o nosso evento. E eu gostaria muito de deixar aqui um recadinho que é para vocês aproveitarem essa oportunidade. Hoje os comentários estão ativos, então se vocês quiserem aproveitar para fazer networking, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou aqui adicionando enquanto isso o Antônio, só um minutinho. Pronto, Antônio, já estou te mandando aí o que vai aparecer para você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a live. Meu nome é Antônio Carlos, mais conhecido como Antônio Carvalho. Trabalho na Estre Ambiental e fui convidado aí pela Jaque para participar. Aí, voltou? Voltou. Você quer? Eu tô te vendo bem. Então tá. Vamos lá? Para também não atrapalhar o pessoal aí que está acompanhando, né? Eu peço desculpa mais uma vez aí pelo probleminha da Não, faz internet aqui. parte. Eu acho que, Faz né, parte. nesse momento aí de home office aí, as internets não estão dando conta, né? Ah, o pessoal colocou aqui que tá vendo e ouvindo a gente muito bem, então tá Ah, tranquilo. que Tá legal. bom? Então Faz vamos lá. parte. Conta um pouquinho sobre quem é você, sua jornada profissional para o pessoal te conhecer. Vamos lá. Então, eu sou engenheiro ambiental, né? Sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, atuo na área há aproximadamente 15 anos. Comecei a minha jornada na indústria metalmecânica, né? Eu sou técnico mecânico de formação também, trabalhava na área de engenharia, dentro dessa indústria no ramo de metalmecânica, e eu tive a oportunidade de participar da implantação da certificação de ISO 14000. E com isso abriu meus olhos para o meio ambiente, né? Para a engenharia ambiental. Então eu larguei a opção de fazer o vestibular para engenharia mecânica e migrei para engenharia ambiental. De lá para cá fui mergulhando de cabeça, né? Então comecei com a certificação de ISO 14000, daí a gente vai aprendendo sobre tipologia de resíduo, né? A BNT, daí você faz curso de auditor interno, faz homologação de fornecedor, começa a visitar N tipos de fornecedores que trabalham com diferentes tipos de resíduo, né? E assim eu mergulhei no ramo ambiental, gostei, né? Depois de formado, eu empresas do ramo ambiental mesmo, né? Então, trabalhei com diagnóstico ambiental, fui gerente de aterro, né? Participei também de certificação de planta de blendagem, aterro, como na parte de limpeza urbana. E hoje, atualmente, eu sou o gestor responsável. É, tá travando um pouquinho, Antônio Carlos, se você estiver me ouvindo, a gente espera um pouquinho para ver se volta. É assim mesmo. Vou tentar reconectá-lo, tá, gente? Tá, travou mesmo, cortou um pouquinho. Mas a gente fala de novo, não tem problema não. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né?
Só entrando aqui para saber, sentando na frente de vocês para saber. E aí, deu agora? Eu não sei o que está acontecendo, porque o meu sinal aqui tá bom de 4G também, o Wi-Fi também funciona bem e dá um... É aquela, é a lei de Murphy, né? Normalmente é assim, né? O pessoal não sabe que a gente faz teste antes, passa tudo para poder deixar aqui tudo certinho, mas acontece, não tem jeito. Eu tô, Faz eu parte. tô, eu tô o dia inteiro em reunião e call e não tive problema nenhum. Daí agora, no momento aí descontraído, que é super bacana, que a gente tava esperando, dá esses problemas, né? É assim Mas mesmo. E, vamos lá. e aí a gente Conseguiu me ouviu, ouvir aí? então, eu vou tentar falar o que eu ouvi para ver se todo mundo ouviu a mesma coisa também. Eu vi que você começou ingressando aí no mercado de gestão, na verdade, de homologação da ISO dentro da empresa, e aí foi construindo ali, passando por vários setores do meio ambiente, fez foi responsável por diagnóstico ambiental, depois migrou para o mundo do resíduo e aos pouquinhos até você chegar hoje no cargo que você ocupa, né? E ali, quando você foi falar que hoje você ocupava o cargo, aí eu acho que travou. Exatamente, é. Dentro da companhia, né, do Grupo S, que eu estou há 10 anos, então eu já atuei como gerente operacional de aterro, já fui gestor também da parte de meio ambiente, responsável pelo atendimento dos requisitos legais, das legislações aplicáveis, né, aos empreendimentos da Estre. Atuei também como gestor responsável pela limpeza urbana, né, principais contratos de Curitiba, contrato de São Paulo, e nos últimos anos eu fui direcionado para a área comercial e hoje eu sou o gestor da Estre responsável pela área comercial pública, né? Então a gente atua junto ao grupo aí nos contratos públicos. Que interessante. E aí, como que você se preparou para tantas mudanças, né? Porque você começou como fazendo a implementação da ISO, né? Depois você foi para poder fazer diagnóstico ambiental, depois gerente de uma planta de aterro, aí virou gerente de um contrato aí para gerenciamento de resíduo em município, hoje caiu na área comercial. Como é que você se preparou e veio se preparando aí para todas essas mudanças? Então, eu acho que o grande diferencial foi lá no começo, quando eu fui trabalhar com a parte de certificação, eu acabei atuando dentro da área ambiental em várias frentes, né? Então, desde a elaboração de procedimentos, desenvolvimento de fornecedor, também fazendo o acompanhamento de análises de resíduos. Então, você acaba se tornando um profissional polivalente, né? E depois do final da engenharia, com certificação implantada na indústria, eu optei, falei que eu não queria mais atuar em indústrias que a área ambiental somente um braço, e sim eu queria trabalhar na área ambiental como vendedor de serviço. E daí eu acabei migrando para uma empresa do ramo, né? No caso, na época era a Rastec, e depois eu fui contratado pela Estre Ambiental. Que legal. E é muito interessante, né? Porque mostra também um pouquinho para os profissionais aqui que estão nos acompanhando que o mercado, quando você faz a engenharia ambiental, realmente você tem um todo, né? Você tem uma visão do todo. E depois você pode ir explorando e o seu conhecimento, ampliando ele em áreas específicas. Olha que legal. Eu também passei por parte de resíduos, passei por áreas passivos ambientais também. Então, assim, a gente vai acumulando funções também ao longo da vida, não tem jeito. Vai acumulando responsabilidade, você joga junto com a empresa, não tem como. Aí entra um caso, você vai falar, não é minha responsabilidade, não é minha função, não existe. Você abraça, né? Então, acaba que você vai ampliando também seu conhecimento. Aí você busca cursos complementares e vai se aperfeiçoando, né? É isso Muito aí. legal. E você pode falar um pouquinho, eu acho assim difícil, mas para quem ainda não conhece a Estre, né? Se você puder apresentar um pouquinho da empresa para o pessoal conhecer. Com certeza.
A Estre, né, para quem não conhece, é uma empresa de serviços ambientais. Ela está no mercado desde de 99, né? Então, hoje ela tem uma gama de serviços, né? Então, a gente tem até no nosso slogan que o lixo é só o começo, né? A Estre hoje ela tem aproximadamente 5.000 funcionários, ela atende aí uma gama de mais ou menos 19 milhões de habitantes no Brasil, né? Então a gente atende uma gama bem grande de pessoas. A gente recebe aproximadamente por ano 6 milhões de toneladas de resíduo, né? E a gente tem aproximadamente 3.200 contratos privados e 172 Nossa clientes senhora, públicos, né? é muita grande. É por isso que vocês são uma das maiores, aí, ou a maior mesmo do Brasil, não tem como. É, Porque a gente atende a cadeia toda, né? Então, a gente faz a coleta lá na casa do munícipe, até o tratamento final, ou até mesmo em alguns locais dentro do nosso território, a gente coleta o resíduo, processa esse resíduo e ainda gera energia através desse resíduo, né? Porque esse resíduo ele passa por um processo de separação mecanizada, onde a gente valoriza uma parte do resíduo, outra parte ele é reciclável, sendo que uma parcela desse material ele proporciona a geração, um material final que pode ser adicionado ao forno de cimento para geração de energia, né, no forno, ou até mesmo a gente alimentar vamos dizer, uma cidade, a energia elétrica, né? é, travou um pouquinho, alimentar uma cidade, que você falou o quê? Perdão, pode repetir? Oi? É que travou um pouquinho na parte que você falou alimentar uma cidade. É a Então, geração de energia, então você. porque quando a gente coloca toda a cadeia que a gente atende, a gente também tem dentro do nosso portfólio os aterros sanitários, né? Um aterro Uhum. sanitário, ele dentro do processo dele, ele gera gases, né? Onde esses gases eles são canalizados e hoje dentro dos nossos empreendimentos a gente consegue canalizar esses gases, tratar eles e alimentar motores, onde a gente no final do processo está gerando energia nas redes e alimentando as cidades aí com a Nossa, energia através do, sensacional. do gás. Exatamente. Hoje nós Muito temos 11 legal. aterros sanitários em operação no Brasil, né? Desde o sul do país até no Nordeste. Então a gente passa pelo Sudeste do Brasil, atuando também na destinação final, no Nordeste, como eu falei para vocês, no Sul. Né? Hoje são 11 aterros em operação, 4 unidades de transbordo, 3 unidades de tratamento e destinação final de resíduo hospitalar, que é uma tipologia de resíduo que a gente também trabalha. Né? Então hoje a gente trabalha com hospitais, clínicas, e até mesmo as prefeituras, né, através dos hospitais municipais e estaduais. Também contamos com 2 unidades de reciclagem e 3 unidades de geração de energia, conforme eu te coloquei. Né? Então a gente tem um aterro hoje operando em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, que ele já gera energia através do gás canalizado do aterro. Nós temos uma planta também no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, né? E uma outra planta em operação no Vale. Vale, que é a planta em Tremembé, né? Que Então são 3 incrível. plantas Nossa, operando. nossa, é incrível mesmo. Nossa, é gigante, né? Imagina a quantidade de trabalho que você não tem. É, eu sou mais do mercado de empresa, indústrias, né? E aí, poxa, eu fico pensando, o município deve ser só, tipo, sei lá, 10, 20 vezes maior de volume, de tudo. E aí eu até queria entrar na primeira pergunta, que é o que precisa para fazer o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em cidades como Curitiba, né, que é considerada aí a cidade mais limpa do Brasil, e em grandes capitais, como São Paulo, por exemplo. Ah, legal.
Esperar um pouquinho que volta. Faz parte. Quem diria, né? Uma empresa com tantas tecnologias podendo falar aqui para nós. Eu sei que travou, vamos esperar um pouquinho que volta. Aí, a gente põe ele de novo. Faz parte, gente. Na vida é assim, as dificuldades vêm, a gente tem que olhar para a solução, né? Vamos colocar ele aqui novamente. Só vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, mas vai dar tudo certo. Aí, voltou. E eu tô te ouvindo aqui, e eu falo e a gente não consegue. Pergunta, é muito boa essa pergunta. Só que eu acho que Mas faz parte, faz parte. Só acho que antes da gente falar sobre Curitiba e São Paulo, é importante a gente colocar um pouco do panorama. Eu não sei se você está me ouvindo, mas travou de novo. Não sei se pro pessoal aí travou, para mim travou, né? Às vezes só para mim que travou. Vamos pôr de novo. Vamos lá. E quando eu fiz o teste com ele, estava perfeito. Isso acontece mesmo, deve ser o horário. Pode ser o horário também, né? Tô de volta. Nossa, tá ótima a qualidade do som, do tudo. Sabe o que eu fiz? Eu tirei meu fone. Falei, só falta ser esse fone que tava me atrapalhando. Mas olha, tá ótimo. Tava no Bluetooth, eu falei, não sei, né? Pode ser que seja. Mas, tá ótimo, vamos lá. Eu acho que voltou só normal. antes da gente falar. Voltou? Voltou. Sabe? Vamos ver o que é, né? Eu acho que assim, antes da gente falar do gerenciamento de resíduos, né, nesses municípios, seria importante a gente falar um pouco sobre o panorama, né, do gerenciamento de resíduos no nosso país. E acho que vale a pena a gente fazer uma menção, voltar lá em 2010, quando foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, a política, ela é o norte, né, com as metas e objetivos estipulados para o gerenciamento. O que acontece é que a política instituiu o fim dos lixões em 2014, né? O prazo chegou e não foi atendido, né? Os municípios, claro, a gente sabe que tem vários fatores aí que interferiram também para o encerramento dos lixões, mas o que aconteceu é que foi criada uma diretriz lá, foi criada uma lei e a gente não conseguiu resolver esse problema. Por quê? Porque se você pegar os dados das associações e dos próprios sindicatos, né, que estão vinculados aí ao segmento, a gente vai poder verificar isso. Então, hoje a gente tem aproximadamente 92% do resíduo coletado nos municípios, né? Então, hoje, 92% dos municípios, dos 5.570 municípios que tem no Brasil, 92% é coletado. Então, esse número é um número bastante significativo. Mas quando a gente chega na destinação, a gente se depara com um número que ainda está distante do ideal. Então, a política foi sancionada lá em 2010, a gente já está em 2021, e ainda 40% aproximadamente da destinação dos resíduos é feita de forma inadequada, ou seja, destinado em lixões, a céu aberto, né, e não da forma que deveria ser, ou no aterro sanitário, ou com uma outra tecnologia licenciada e atendendo aos requisitos legais, atendendo à política nacional. Então, acho que é importante a gente colocar isso, também colocar que o ano passado também foi sancionado o marco, né, o marco legal do saneamento, que também conta com a questão dos resíduos sólidos, né, com a responsabilidade com os resíduos sólidos. Então, o marco, ele define a elaboração do plano para resíduos sólidos, também a questão do mecanismo de cobrança, né, que é um ponto muito importante para as empresas e para os municípios, né, contarem com uma receita já definida para
para aquele serviço específico, então isso está definido no marco, assim como os prazos para o término do descarte de forma irregular. Então, os municípios têm até 2024 para resolver esse problema. Claro que tem algumas metas ali, algumas definições por quantidade de habitantes, né, pelo tamanho das cidades. Então, as grandes cidades, as capitais e as grandes cidades, elas já precisam definir, finalizar essa destinação, ou seja, destinar o seu resíduo de forma correta até agosto de 2021, e assim é definido algumas premissas para alguns municípios em função da quantidade de habitantes, né, conforme o censo. Sensacional. Mas a gente já tem hoje definido que até 2024 a questão da destinação tem que ser resolvida no Brasil. É só importante a gente ter esse panorama de como está hoje a destinação, né, do resíduo, para a gente entrar na questão do plano. Quando você coloca na tua pergunta lá como que funciona a questão do plano nessas cidades, né? A gente pode definir, separar em duas etapas. A primeira etapa, o município ele precisa implementar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, ele precisa definir esse plano, porque esse plano é um pré-requisito da política, e ele vai nortear o município para a implantação do serviço. Então, o plano ele vai colocar todos os tipos de resíduo que o município gera e quais são as destinações, a destinação correta a cada tipo de resíduo, né? A cada aplicação a ser feita para cada tipo de resíduo. E a segunda etapa é a implementação desse serviço. Então, como que funciona hoje? Então, as grandes cidades, elas já contam com o plano já aprovado, implantado, e com o serviço já em andamento, né? Quando a gente fala de Curitiba, por exemplo, Curitiba hoje tem um contrato específico para toda a limpeza urbana, onde é feito todo o processo de limpeza e destinação dos resíduos através de um único contrato. Esse contrato é um contrato feito pela lei de licitações, então é um contrato de 5 anos, né? Então a empresa detentora desse contrato opera por 5 anos, seguindo uma premissa definida lá no edital de contratação. E esse edital de contratação, ele vem em acordo com o plano municipal, né? Por isso que a primeira etapa é a definição do plano e os destinos que vão ser dados a cada tipo de resíduo, para depois você poder implementar o tipo de serviço a cada determinado município. Então, os municípios menores que ainda estão em fase de implantação do plano, eles vão precisar se adequar. Por quê? Porque o plano é pré-requisito para repasse do governo federal. Então, o município que não tiver o plano não vai conseguir receber repasse do governo federal. E aí não vai ter recurso, né? Exatamente. Que é muito crítico. Exatamente. E sabe uma coisa que eu lembrei também, que eu acho que eu vou aproveitar o gancho? Eu trabalho muito no mercado empresarial, né? Com empresas, não trabalho com essa parte pública. Mas eu acho legal frisar aqui para o pessoal, para quem não é conhecedor, que toda vez que você vai elaborar um plano de gerenciamento de resíduo para uma empresa ou para qualquer segmento, você tem que consultar o plano de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos. Ele é o seu manual de consulta também, porque não adianta você elaborar o plano sem consultar o que o município determina para vários resíduos. Então, só para poder aproveitar o gancho, para eu poder também passar essa informação para o pessoal. Legal. Né? Não, muito importante. E aí você falou da primeira etapa, se eu não me engano, né? Você chegou a falar da segunda? A segunda eu coloquei... Não sei se eu te interrompi, desculpa. Não, que a segunda é a contratação e a implementação do sistema, né? Que daí a gente tem algumas formas de contratação. A mais, vamos dizer, tradicional e mais aplicada hoje, através de licitações, são os contratos seguindo a lei de licitações de 5 anos, né? Mas o que o marco do saneamento traz? Ele traz a aplicação de contratos a longo prazo. Que isso é muito interessante até para desenvolvimento de tecnologias, né? Até para o empresário poder se preparar e ter interesse em participar de alguns processos. Os contratos de longo prazo eles começam a se tornar interessantes quando eles são maiores, né? O tempo de vida desses contratos. Então, um contrato, por exemplo, de uma concessão de 30 anos,
ele vai ter lá várias metas a serem atingidas pela concessionária, e isso vai proporcionar uma melhora também no serviço feito dentro do município, né? Diferente do contrato de 5 anos, que entra uma empresa, faz o serviço, daqui a pouco, deu os 5 anos, ela perde a licitação, entra outra empresa e já faz aquele mesmo trabalho. Não dá tempo de consolidar, né? Quando a pessoa vai começar a rodar, aí está na hora de trocar a empresa. Realmente você levantou um ponto muito interessante do marco ambiental aí, que é do marco do saneamento. Interessante. Exatamente. É isso. Com relação à segunda etapa, porque daí você entra nos modelos de concessão ou de parceria pública-privada, né, através dos contratos de PPPs, que é o que está começando a caminhar no Brasil na parte de resíduos, já caminha muito bem junto aos contratos de água e esgoto, né? Mas hoje na parte de resíduos sólidos ainda é prematuro. A Caixa Econômica está à frente de alguns contratos, né? Através do fundo de investimento da Caixa, então ela está já encabeçando alguns modelos aí no Brasil, né? A gente tem um exemplo em Minas, tem outro exemplo no interior de São Paulo, que já está em fase já está em fase de licitação, né? O outro de abertura de chamamento, o outro está ainda na fase de audiência pública, mas eles estão começando a caminhar, né? O que é muito importante. Muito bom. Eu acho que tudo vem para agregar, né? A gente sabe que, infelizmente, tem muito município que faz o plano e ainda não implementou, e a gente vai perguntar e não tem previsão, mas, assim, o marco do saneamento, ele vem também para ter uma força legislativa ali também, para poder ter essa fiscalização, poder ainda conseguir fazer com que isso seja também implantado. Então, aumenta as chances da gente ver mais planos serem realmente aí implementados, porque você pega cada plano lindo, né? Você fala assim, nossa, se isso aqui acontecer, vai ser sensacional. Só que a gente sabe que na prática ainda a gente tem um caminho, tem um caminho para ser trilhado aí ainda, né? Exatamente. E assim, eu queria também saber quais são os volumes de resíduos, né, gerados nessas cidades como Curitiba e São Paulo, e todos esses resíduos têm a mesma destinação final? Legal. Então, com relação à destinação, né, quando você pega essas duas cidades, né, são duas capitais, só que de dimensões totalmente diferentes, né? São Paulo uma situação à parte, é tudo muito grande, volumes são muitos, assim, é uma proporção muito maior. Então, quando você fala de São Paulo, só para ter uma ideia, a geração de São Paulo no dia de resíduo sólido urbano é na casa de 11 mil toneladas dia, de 11 mil a 12 mil toneladas dia. Isso é o que São Paulo gera só de resíduo sólido urbano, né? Então, só os resíduos domiciliares. E daí a gente tem outros resíduos também, né? Coleta seletiva em São Paulo é na ordem de 300 toneladas por dia. Só na parte de ecopontos, porque São Paulo tem vários ecopontos, né? Então, é onde que o pessoal pega e leva lá o resto de entulho de uma construção, pedaços de imóveis. Então, o próprio município ele pode levar esse resíduo lá. É coletado em torno de 1.500 toneladas por dia. E quando você soma tudo isso, junto com o resíduo de boca de lobo, resíduo de varrição, você somando tudo isso, você tem mais de 13 mil toneladas que são destinados ou para aterro sanitário, ou para aterro de inerte, ou para usina de reciclagem. São Paulo hoje conta com 2 usinas de reciclagem, né, para os resíduos da coleta seletiva. Então, é um volume muito grande. Daí, quando você pega Curitiba, quando a gente fala de São Paulo, que gera em torno de 11 mil, de quase 12 mil toneladas por dia de resíduo sólido urbano, né? Curitiba está na ordem de 1.500. Nossa! Que diferença! A gente está falando de 10%. São Paulo é um monstro, nossa! 10%. São Paulo, quando você pega você pega só a zona leste de São Paulo, já é maior que as grandes capitais aí do Brasil, né? Então é um pedaço de São Paulo só. São Paulo é tudo muito grande. Mas a destinação nos 2 municípios, quando você pega Curitiba, que gera lá em torno de 1.500 toneladas por dia, São Paulo que gera quase 12, com resíduo sólido urbano, ambas mandam o seu resíduo para aterro, né? A Curitiba manda o seu resíduo para um aterro que está na região metropolitana, que recebe o resíduo também de outros municípios aqui. São Paulo também manda para
alguns aterros, porque não, só um aterro não dá conta, né? Então tem mais de um aterro Uhum. em São Paulo, para o resíduo sólido urbano. E os outros resíduos em ambas as cidades é dado a mesma destinação. Então é aterro sanitário, é planta de tratamento por resíduo de saúde, que é coletado, né, municipal. O resíduo de construção civil ele é direcionado ou para um britador, para reciclagem, e parte também para os aterros inertes, né? Então essas são as destinações dadas nesses municípios aí. Acho que o grande ponto assim, que a gente analisa, quando você fala, e Curitiba, né, que é uma cidade modelo aí em relação ao serviço de limpeza urbana. Realmente, se você pegar São Paulo comparando com Curitiba, São Paulo está reciclando aproximadamente aí próximo de 3% do resíduo, né, coletado. Curitiba, na proporção, chega a quase 5%. Já teve picos que Curitiba chegou a 8%, né? Teve uma perda, mas está na faixa de 5% de reciclagem de seus materiais. Então, é assim que funciona nesses grandes centros, né? Quando a gente fala de 3% também, pelo volume, é algo representativo também, né? Tá Por falando conta do tamanho, né? Então, São Paulo pelo falar, pô, o próximo 3% é nada. É 300 toneladas por dia. É um volume assustador, né? sim. E a gente Claro que sabe a gente torce para aumentar esse percentual, mas ainda assim é representativo, né? mas é que tem muito volume, uma grande parte do volume também não chega, né, para coleta contratada. Por quê? Porque tem os catadores também que passam, né, e coletam esse resíduo, que são os catadores informais. Esse pessoal também depende, né? Eles dependem da reciclagem. Então, eles já sabem o dia que o caminhão da coleta seletiva passa, e em vários lugares eles passam antes, ou tem até lugares que o próprio morador já direciona o resíduo para esse coletor. Então, na verdade, a reciclagem é muito maior. É que os números, eles também, eles têm vamos dizer assim, eles são um pouco poluídos, né? Porque a gente pega só o número que a empresa responsável coleta, né? Mas a gente sabe que tem uma coleta informal que é grande, né? É verdade. E aí acaba que não entra para a estatística, Exatamente. o que bagunça um pouco esses dados aí. Ele não dá para confiar tanto, né? Porque tem essa taxa, essa parte que não está sendo aí dimensionada. Exato. Interessante. E qual o tamanho de frota? Porque assim, a gente está falando de volumes absurdos aqui de geração de resíduo, né? Aí eu queria saber qual o tamanho de frotas e tipos de caminhões são necessários para atender essas cidades. Então. São muitos equipamentos, tá? A gente está falando aí, por exemplo, São Paulo, quando a gente fala de caminhões, máquinas e equipamentos, a gente está falando de aproximadamente 1.000 equipamentos. Porque daí a gente vai lá, tem 390 caminhões aproximadamente para fazer a coleta domiciliar, né? De toda São Paulo, somente da cidade de São Paulo. São mais aproximadamente 60 caminhões que fazem a coleta seletiva. Daí você tem mais 600 equipamentos espalhados e pulverizados para uma série de serviços. Daí você tem equipamento, você tem caminhão-pipa para fazer a limpeza de praça, de monumento, você tem caminhão poliguindaste que pega as caçambas, você tem varredeira mecanizada que faz a limpeza, a varrição de grandes vias, né? Daí você tem tratores para coletar o resíduo de pontos viciados, você tem as pá carregadeiras, então você tem uma série de equipamentos que fazem parte desse mix aí, né? Mas é uma quantidade muito, muito grande, em torno de 1.000 equipamentos. Já Curitiba, por ser menor, também é uma quantidade muito grande. Você está falando de 241 equipamentos, né? Porque a gente tem lá os 78 caminhões que fazem a coleta domiciliar. Em Curitiba, diferente de São Paulo, é utilizado o caminhão baú para fazer a coleta seletiva, né? E daí são mais 125 equipamentos também nos demais serviços, né? Referente à limpeza de praça, de feira livre, né? Tem os caminhões, tá? Exatamente. Aqui também a Eu gente fico imaginando a manutenção disso caramba, nossa, você tá com a rota traçada e quebra o caminhão, aí o motorista não foi. Nossa, eu tô projetando aqui o dia a dia operacional disso. Os não, desafios, né? Nossa Senhora.
O planejamento é bem, é um ponto essencial e fundamental no processo. Então, quando até num edital desse, já exige uma reserva técnica, né, para os principais serviços. Então, os caminhões da coleta domiciliar é exigido ter uma reserva técnica, né, até em função disso que você colocou, quebra, né, e problemas também que podem ocorrer. Então, você tem que ter uma reserva técnica para atender o contrato. E dependendo da área de acesso, que às vezes o caminhão passa uma ou duas vezes por semana, se deixa de ser atendido, aí acaba gerando um problema social também no lugar. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de estar trabalhando dentro do aterro também, tinha a questão assim, a prefeitura não pagava às vezes, né? E aí você não podia deixar você não podia falar assim, ó, você não vai poder pôr o resíduo aqui mais. Porque isso é calamidade pública. Então a prefeitura, às vezes, muitas das vezes tem 3, 4, 5 notas de meses lá sem acertar, mas você não pode fechar a porta do aterro para a prefeitura, porque é um caos, imagina o caos que gera. Então ninguém conta isso, né? Esses bastidores, às vezes as pessoas nem têm noção que acontece. E a empresa é privada, ela depende da receita. É bem por aí mesmo, ó. Diferente do teu segmento, né, que é o privado, que o cliente não pagou, você vai lá, você é dono do aterro, ou, né, você vai lá e fecha a balança. No segmento público, tem a legislação, né, não permite. Então, tem um prazo legal de até 90 dias, você tem que manter o serviço, né? E daí sim, após os 90 dias, você notifica o município e tenta entrar num acordo para resolver o problema, né? Mas antes disso, você não pode paralisar, até em função do que você colocou aí, de um serviço essencial, né? É um serviço essencial, é verdade. Esse desafio ninguém conta. Aí um empresário vem, investe na empresa, quer fazer o gerenciamento de resíduo, aí quer trabalhar com prefeitura porque visa o contrato como um todo, mas não conhece os pormenores, não conhece as linhas pequenas do contrato. É É isso. nessa hora que aí muita gente às vezes acaba até falindo, porque você não tem. Não é todo mundo que tem fôlego financeiro para arcar com isso, né? Tirando a Extra aí, que não seria o caso, mas eu digo de quem está aí iniciando no mercado, às vezes começa no ramo público e acaba tendo essa dificuldade aí financeira e quebra mesmo, né? Não tem jeito. Às vezes o melhor caminho é até trilhar primeiro nas empresas privadas para depois você almejar os municípios, porque a realidade é bem diferente. E hoje também você consegue acompanhar os índices, né? Então, a gente consegue acompanhar os bons pagadores, né? Os municípios que são bons pagadores, até para você fugir um pouco também dos problemas, mas isso não é regra, né? Você vai ter ali alguns É, mecanismos de controle, mas não necessariamente a gente sabe que ainda a gente tem um longo caminho a trilhar aí, né? a realidade, quem está no dia a dia sabe a realidade. Exatamente. Mas não quero assustar o pessoal aqui não, só quero alertar. Deixa eles entrar nesse universo, depois eles contam para nós. Depois eles fazem uma live aqui comigo para contar a experiência deles. E aí, assim, vamos nessa linha também que a gente está falando de gerenciamento de resíduos nos municípios, falamos sobre a frota, e eu queria saber sobre a área de transbordo, né? Que para realizar aí o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, eu queria saber de você se realmente é necessário ter uma área de transbordo, se sim ou não, e se você poderia explicar aqui para quem não sabe também, como funciona aí uma área de transbordo. Então, vamos lá. Com relação a uma unidade de transbordo, não necessariamente é preciso ter, né? Então, é necessário ter um estudo preliminar a ser definido, a necessidade ou não, né, de uma unidade de transbordo. Vai ter casos que o próprio edital já vai estipular a necessidade de uma unidade de transbordo para a construção ou já a utilização de um transbordo já pré-definido, né? Então, tudo é levado em consideração no estudo preliminar. Por quê? Tem que colocar alguns fatores aí que são importantes a serem analisados, que é a distância do centro de massa, né, até o aterro. O que é o centro de massa? É onde que é o centro de geração do resíduo. Então você pega lá do ponto lá, do centro da cidade, onde que gera todo o volume, né, do resíduo até o aterro. Se é uma distância longa, com certeza se você colocar um transbordo, você vai ter uma economicidade para o município. Por quê? Você vai reduzir o número os quilômetros de deslocamento, né? Você vai reduzir a quantidade de diesel utilizado,
consumo de pneu, todos os custos atrelados ao processo de logística vão ser reduzidos. Então você consegue reduzir também a quantidade de frota, porque os caminhões não vão perder tempo de deslocamento até o aterro sanitário, ficar parado lá para descarregar. Então você faz uma logística melhor com os seus caminhões, mas tudo tem que ser considerado antes da implantação, né? Então a gente precisa levar em consideração esse estudo preliminar, definindo a distância do centro de massa, volume gerado, vias de acesso também, né? Porque muitas das vezes também você pode ter um aterro que não está tão distante, desculpa, que ele não está tão distante, mas ele tem praças de pedágios, fatores que vão influenciar no custo operacional, né, dessa coleta. Então tem que ser levado em consideração. E a legislação, né? Então, para cada região também você tem que levar em consideração, porque você pode também ter um acesso que não permita o tráfego de carretas para chegar nesse aterro. Então você define o uso de um transbordo e chega no final você não consegue se deslocar com essas carretas, né? Então tem que ser levado tudo isso em consideração preliminarmente. E o transbordo nada mais é do que uma área onde você vai fazer a transferência dos caminhões compactadores, né, de um volume menor, para caçambas, né, tipo carreta, né, para caçambas, podendo ser Romeu e Julieta, podendo ser carreta simples. Então os mais usados são rampas com desnível, então a carreta vem, para com a caçamba, o caminhão compactador sobe numa rampa e descarrega o lixo diretamente na caçamba. Tem casos também que é um pátio coberto, o caminhão da coleta descarrega o volume nessa área coberta, nesse galpão, e as máquinas carregam as caçambas, as caçambas que vão ser destinadas ao aterro sanitário, né? Então, alguns fatores precisam ser analisados antes da implantação, né? Interessante, porque também senão é a mania, né, de não fazer um planejamento e sair executando, querendo ter alta performance. Eu vou produzir, mas tem que planejar, tem que estudar. E quando se trata de área ambiental, a gente está falando de legislação ambiental, que é a única nesse Brasil que prende um ser humano. Então, se você é um responsável, prende e não tem fiança, né? Diferente da pensão alimentícia. Então, assim, é importantíssimo um profissional da área ambiental ser conhecedor das legislações ambientais. E antes de sair fazendo qualquer coisa e tomar qualquer decisão, estudar bem e ver essas questões também. É sempre assim, eu falo assim, tem uma hierarquia, né? A legislação ambiental. Você começa com o federal, depois para o estado, depois para o município. Então, você sempre tem que ir seguindo nessa ordem. Sempre o município é o mais restritivo. Então, mas você não pode deixar de olhar e estudar todas as esferas, né? Porque às vezes não tem uma legislação específica no município, mas tem no seu estado. Aí você vai seguir a do estado. E assim por diante. Isso é muito crítico. Exatamente. E eu acho que um movimento que está tendo também é o movimento da regionalização, sabe? Então, municípios menores tá tendo esse movimento de regionalização, onde vários municípios menores destinam o seu resíduo para um aterro único, né? Até para ter volume de escala. Então, a construção de transbordo para atender esses municípios menores, porque às vezes um município só não vai dar conta de um transbordo, né? Porque ele é pequeno, só que ele está longe do aterro. Então, os municípios se juntam através de um consórcio e montam um consórcio e projetam um transbordo. E esse transbordo vai servir para vários municípios. E daí ele se torna viável. Por quê? Porque daí vários municípios utilizam esse transbordo e não precisam deslocar 1 ou 2 caminhões que eles têm em funcionamento para atender a cidade até um aterro sanitário que está a 100 km de distância, entendeu? Porque eles continuam fazendo o serviço deles ali e tem uma carreta específica para atender todo aquele consórcio que foi estipulado para atender a regionalização da região. E tem as características que são necessárias para o transbordo, né? Então, tem que avaliar isso direitinho, escolher o ponto. Tudo tem que ser um projeto, tem que existir aí um projeto, um projeto básico, né? Não pode sair fazendo, né? Você chegou a falar, não falou das características? Eu que me perdi aqui. Que precisa ter, né? Por isso que é importante, no estudo preliminar, tem que ser feito um projeto e o transbordo, assim como outras unidades, ele deve ser licenciado, né? Então a gente tem que lembrar disso, ele tem que ter uma licença de operação. Então ele vai ter que ser uma área, muitas das vezes, coberta,
piso impermeabilizado, canaleta para captação do chorume, que é o líquido percolado que gera na decomposição do lixo, né? Porque se o lixo ficar ali um tempo, ou mesmo no deslocamento com a compactação do resíduo dentro do caminhão compactador, a hora que descarrega nessa rampa vai gerar o chorume. Então tem que ter a captação do chorume, né? E depois, posteriormente, o tratamento numa estação, né? Então tem que ter uma série de medidas de controle a serem aplicadas, né? Olha, interessante. Não é fácil não, é só... Ele é realmente um facilitador, mas você tem que fazer todo um levantamento prévio aí para poder garantir que realmente você está criando uma solução e não um problema. Exato. E assim, quais são os seus maiores desafios, né? Quais são os maiores desafios aí operacionais para realizar o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos? São vários, né? A gente tem vários desafios, desde relacionados às instalações, equipamentos, pessoas, né? Pessoal, parte de tecnologia. E não só problemas relacionados à prefeitura, né? Mas também envolvendo todos os envolvidos na cadeia, né? Porque quando a gente fala de equipamentos, é aquilo que você comentou. Você pode ter uma quebra, né? E a coleta não pode parar. Você pode ter uma falta de um gari. Você tem que ter uma reserva técnica. A gente está num período de pandemia. Então, quando você pega uma cidade de um porte grande, é complexo, porque você, infelizmente, você pode ter vários profissionais infectados, né? E você vai precisar ter gente para fazer esse serviço. Você tem pessoas do grupo de risco que você precisa afastar, varredores, né? Motoristas. Então, são várias questões que precisam ser analisadas. A própria população, a gente tem um trabalho de campanha de conscientização muito grande com o munícipe, com relação ao cuidado com o descarte de resíduos, né? O perfil cortante, o descarte de vidro, o próprio animais também, porque gari, assim como o funcionário do correio, ele é muito visado pelos cachorros, né? Então, Tadinhos. infelizmente. Então, a gente tem um trabalho nas cidades onde a gente atua. A Estre faz um trabalho de conscientização. Os Eu não próprios... sei, desculpa te interromper, é porque travou na hora que você falou do cachorro, dos garis, que eu falei, ai, tadinho, aí travou. Então, a Estre, ela ela executa um trabalho muito importante, né, de conscientização. Então, os nossos técnicos de segurança, junto com ONGs, junto com a própria Secretaria de Meio Ambiente do município, né, eles trabalham nessa divulgação e conscientização do município para não termos esse problema, né, que era um problema que no passado trouxe dificuldade para o dia a dia da operação, e com os anos a gente vem trabalhando aí para reduzir, né, esses acidentes. A gente também tem, nós temos os grandes geradores, né, que eles, na grande maioria dos municípios, já existem leis específicas para os grandes geradores, então eles não podem descartar o resíduo junto com o resíduo domiciliar, né, eles precisam ter uma contratação direta, né? Eles não podem utilizar o serviço da prefeitura, eles precisam contratar diretamente. Os próprios catadores, né? Então, eles são importantes aí de forma organizada e exercendo o seu trabalho, né? De separação e destinação correta dos resíduos, assim como também a destinação adequada com o resíduo de saúde, né? Porque a gente já se depara com muito problema também, com muitas questões relacionadas aos resíduos infectantes, né? Então, a gente trabalha na conscientização, tanto as empresas, assim também como o município, quando elabora o seu plano lá de gestão, de gerenciamento, também tem um trabalho importante na conscientização da destinação para esse tipo de resíduo, né?
É muito Então, bom. basicamente, esses são os maiores desafios, né? Ah, excelente. A conscientização é toda live que eu faço. Independente se a empresa é um gerador de resíduo, um transportador ou um destinador final, todos os profissionais falam a mesma coisa, que é um grande desafio quando se trata de educação ambiental, conscientização ambiental. Realmente são culturas enraizadas. A gente sempre, todo profissional que vem aqui cita, e é isso que você falou, realmente. É um desafio, né, grande dentro da operação. E olha que a gente está falando aí de vários caminhões, é um volume de destinação grande, e ainda assim você encontra também como um desafio a conscientização ambiental. E você acaba influenciando em toda a cadeia, né? Porque, vamos lá, se a pessoa, ela tem alguma enfermidade lá e depende do uso de seringa, e ela não dá a destinação correta, ela pode acabar acidentando o gari, porque ele pode ir lá coletar o saco na sua casa, né, e um perfuro cortante furar ele, mesmo usando uma luva, tal, ele pode ter esse problema. Ou não, ou esse resíduo vai chegar até lá no aterro sanitário e vai ser destinado no aterro sanitário, sendo que não, seguindo a legislação aplicável, esse resíduo não pode ser destinado num aterro onde a licença só possibilita a destinação do resíduo sólido urbano. Então tem que ser dada uma destinação adequada através de outras tecnologias para esse resíduo. Então pode também trazer um problema lá na destinação final. Então a conscientização, o trabalho do município na elaboração do plano, conscientização do pessoal, destinação adequada dos resíduos e a orientação depois também, junto ao posto de saúde, dizendo para o pessoal o que ela deve fazer com aquele tipo de resíduo, que é a destinação que ela deve dar, isso vai reduzir muitos problemas nas etapas seguintes, né? Porque quando a gente não está ligado ao processo, a gente não tem essa visão. Então, nós temos uma visão seguinte: o nosso resíduo, ele está conosco até a sacolinha ali da cozinha, né? A partir do momento que você amarra e leva lá na tua lixeira, você acha que o processo acabou. Mas, pelo contrário, ele está somente começando, né? Por isso que para a Este o lixo é só o começo. Então, o que para muitos é o fim, para nós é o começo do processo, né? Então, isso Excelente observação. Muito bom. É porque as pessoas têm que começar a entender isso, né? Que não é porque você tirou o resíduo da sua casa, ou da sua empresa, ou do seu escritório, do seu hospital, que você resolveu o seu problema. Não é assim. Realmente é só o começo do processo. Então você passa pela coleta, passa pelo transporte, passa pela destinação. E assim, nós precisamos, né, se conscientizar disso. É importante ter essa consciência de que nós temos responsabilidade dos resíduos que nós geramos. Então, uma forma de agregar muito aí com a gestão municipal é fazer essa agregação do resíduo, por exemplo, entender quais dias que passa o caminhão de coleta seletiva, qual dia passa o de lixo comum, e assim você vai ajudando e dando a sua contribuição. Fala para o seu vizinho, fala para o seu familiar, fala pro, como é que chama, síndico do seu condomínio, vai Exato. conscientizando e vai replicando e ampliando isso. É um trabalho de formiguinha, que aos pouquinhos você vai vendo um resultado, sabe? Eu gosto muito dessa área, então eu tenho prazer em fazer essas contribuições. Eu acho muito prazeroso, assim, porque as pessoas realmente não têm consciência, elas não sabem. Não é porque elas fazem porque são pessoas ruins, é porque realmente faltam educação ambiental, que falta nas nossas escolas. A gente não tem formação nenhuma, nem financeira, nem ambiental. Então, assim, até que isso seja regularizado, nós precisamos, de alguma forma, buscar esse conhecimento, né? Então, é importante demais, assim, a educação ambiental. Eu vejo como um pilar, assim, do gerenciamento de resíduo. Realmente é muito crítico. Sim. E aí, depois desses desafios todos que você compartilhou com a gente, quais são as tecnologias aí aplicadas atualmente, né, para tratar os resíduos sólidos urbanos? E o que você vê, assim, a médio e a longo prazo de tecnologia para tratamento dos resíduos? Sim. Não, legal. Essa pergunta é super interessante. Ainda existem algumas quebras de paradigmas, né? Mas, com certeza, assim como em outros
outros ramos de negócio, na nossa área também, na área ambiental e na área de resíduos, a tecnologia ela vem sendo colocada em prática e trazendo, né, novas possibilidades. Eu penso assim, que a gente tem que só separar por tipos aqui, né? Quando a gente fala em coleta, por exemplo, coleta a gente pensa assim, é simples, o caminhão passa lá e coleta e leva embora. Mas não, dentro da coleta também tem tecnologia. Hoje, por exemplo, já, claro que a gente tem a médio e longo prazo a implantação, mas em alguns locais já está implantado a coleta containerizada. Então a gente tem coleta em containers, né? A gente tem exemplo no interior de São Paulo, no Nordeste também a gente já conta com esse tipo de serviço de coleta feita, a coleta feita através de contêineres subterrâneos, onde a gente instala contêineres subterrâneos e o caminhão passa com somente o motorista, uma vez por dia, duas vezes, a cada 2 dias passa e coleta o resíduo dessa área. A gente também tem para coleta a parte de acompanhamento de informação, então centrais de acompanhamento, coleta, então você consegue fazer toda a rastreabilidade da tua coleta, né, sabendo se o caminhão ele passou por todos os pontos que ele precisa ter, precisa passar pelo plano que é estipulado pelo município, né, tem um plano de coleta, e hoje a gente já consegue saber se o caminhão passou por todas as ruas conforme ele deveria passar. E até desde a saída da garagem, até a rota que ele deve ser feita, até o destino final no aterro sanitário. Então a gente consegue saber que horas o caminhão pesou na balança do aterro, né? E o horário que ele voltou e chegou na garagem, como que foi esse deslocamento, se o motorista ultrapassou o limite de velocidade, como foi a questão de frenagem. Então a gente consegue ter toda a parte de telemetria do equipamento. Então a gente consegue saber o consumo, se esse motorista é um motorista que utiliza o equipamento de forma insegura ou até mesmo podendo trazer problemas mecânicos para o equipamento. Então a gente consegue ter todo o acompanhamento. Isso, a longo prazo, traz redução de custo para a companhia, né? Porque você consegue ter indicadores que no passado você não tinha. E até mesmo para o teu próprio cliente, né? Porque o que acontece? O município ele é acompanhado e auditado pelo Tribunal de Contas. Então, o município ele precisa prestar conta para o Tribunal de Contas. Então, amanhã ou depois, se o Tribunal de Contas cobrar do município se foi feita a coleta no dia X na rua Y, a empresa consegue mostrar como que foi feita, a hora que o caminhão passou na casa do munícipe. Dando um exemplo para você, São Paulo tinha um problema muito sério, tem ainda um problema muito sério, mas tinha um problema no passado com relação ao alagamento e a indicação do problema nos bueiros. O que foi feito? Foi colocado um chip de radiofrequência para monitorar. Então, todos os bueiros de São Paulo eles são monitorados. Então, o dia que o funcionário vai lá e faz a limpeza do bueiro, ele vai lá com o celular e ele bipa, faz o horário que ele passou e tira uma foto, então fica marcado. Então, amanhã ou depois, se teve um problema naquela região, a prefeitura solicita à empresa a apresentação do relatório da última limpeza, com todas as informações do resíduo que foi tirado. Então, São Paulo tem todo esse mapeamento hoje, que no passado não tinha, né, com relação à limpeza. Da mesma forma, a parte de varrição. Hoje, os carrinhos de varrição, eles estão também recebendo monitoramento. Então, você consegue saber quantos quilômetros ou qual foi a distância percorrida pelo varredor, quantos que ele varreu, se ele atendeu o plano de varrição. Então, tanto na coleta como na varrição, tem tecnologia a ser implantada. Claro que daí vai depender muito do tamanho do município, né, e da necessidade, mas também tem tecnologia. Quando a gente fala em segregação e classificação de resíduo, a gente pode falar também sobre triagem. Triagem manual, triagem mecanizada. Hoje nós já temos plantas na Europa, e na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, você tem em São Paulo, tem no Nordeste, tem no Sudeste, no Sul, plantas de separação mecanizada, né? Onde o resíduo ele dá entrada nessa planta
e por vários processos é feita a separação, primeiro com rasga-saco, depois um separador, um detector de metal, que separa o metal, depois por diferença de densidade ele separa plástico de papel, depois tem peneiras rotativas, para chegar lá no final e você ter um material ou para alimentar um forno de cimento, ou para alimentar uma caldeira. O material reciclável já foi retirado no processo. Muitas das vezes também é instituído nesse processo uma mesa de separação também manual, para melhorar ainda mais a eficiência. Então é colocado colaboradores para fazer uma parte dessa separação. Temos também a parte do tratamento biológico. A gente pode colocar um tratamento aqui que ele já é difundido, mas eu acredito que ele vai ser cada vez mais, que é a compostagem, né, para o resíduo orgânico. Então, alguns municípios, né, já aplicam a compostagem. Ainda tem algumas dificuldades com relação à certificação e uso desse composto, né, em grande escala, mas é uma técnica que ela é promissora, ela já é difundida e vista com bons olhos, né? Então, acredito também que os municípios irão cada vez mais aplicar essa tecnologia. As empresas já estão aplicando, e acredito que nos próprios editais, nos próximos editais que saírem de contratos de longo prazo, a questão da aplicação da compostagem ou outro tipo de tratamento de origem biológica também vai ser exigido. Então, eu entendo que é bastante importante. A parte da reciclagem também de alguns tipos de material, né? Tem uma série de tipologias de tecnologia relacionada à reciclagem. Até te aconselho a você fazer uma live específica de tecnologia. Posso até te indicar um profissional muito bom na área de tecnologias para conversar com vocês aqui. Até Vai ser muito bem-vindo. A participar também, mas acho super interessante. Com relação ao processamento, né? Daí quando a gente entra na questão de resíduo hospitalar, por exemplo, a gente tem a própria autoclave, a gente tem o tratamento por micro-ondas, né? A gente tem para o resíduo o resíduo sólido urbano, a gente tem a incineração, que alguns estados ainda se delimita tem a limitação da legislação aplicável, né? Mas é uma tecnologia que já é difundida lá fora e está vindo também com força para o Brasil, né? O próprio governo com o programa de lixão zero, né? De finalizar com os lixões, leva a ideia de aplicação da incineração. E eu acho que a recuperação energética, né? Que é onde você agrega valor no resíduo, que daí você vai desde a conversão térmica, a questão de pirólise, gaseificação do resíduo, onde você vai conseguir agregar valor nesse material e poder gerar um subproduto aí, né? Excelente. Então fica devendo aí a live de tecnologia. O pessoal já está até cobrando aqui, hein? Se comprometeu ao vivo. Não, legal. Muito bacana, muito legal. E assim, para o pessoal aí que está nos prestigiando, né, assistindo a nossa live, e para quem vai assistir depois no IGTV, que nem todo mundo consegue assistir ao vivo, eu queria pedir para você deixar algum recado para os estudantes ou esses profissionais ambientais que querem migrar aí para o mercado de resíduos, né? Mais uma visão sua mesmo, um recadinho seu pessoal assim para essa turma toda aí. Não, legal. Só acho que assim, só vou te pedir um favorzinho, antes de falar de dar o recado, só queria deixar bem claro para o pessoal que está começando também, quando a gente vê aí, né, nos vídeos, hoje a gente tem acesso a tudo, né, e ao mundo inteiro. Então não adianta a gente só se basear em novas tecnologias, em propostas mirabolantes, e sim a gente tem que focar ainda que o nosso país ele carece do básico. Então a gente tem que, eu falei para vocês, ainda a gente destina grande parte do nosso resíduo de forma irregular. Então, hoje, a tecnologia que mais se adequa e que o custo é menor, né? Porque também tem um fator custo. Hoje, as tecnologias, elas são todas cotadas em dólar, em euro. Então, quando a gente fala uma tecnologia aplicável e uma obra de engenharia, a destinação que nós temos hoje, que é mais em conta e que atende a nossa realidade, é a destinação em aterro sanitário. A gente precisa primeiro conseguir destinar 100% do nosso resíduo de forma adequada. E daí, nesse caminho, a gente vai conseguindo implantar as tecnologias, né? Em locais onde o recurso é maior, a gente consegue
fazer isso. Os lugares onde a gente não tiver o recurso, a gente precisa primeiro conseguir dar a destinação adequada e depois pensar também em dar um passo à frente com as tecnologias, né? Que aí, Excelente, nossa, excelente ponto de vista. Porque realmente, né, como é que adianta você ir fazer um investimento gigante em tecnologias se hoje ainda tem um volume considerável de resíduos sólidos urbanos sendo destinado para lixões? Então, assim, realmente a gente precisa mudar essa realidade, garantir primeiro a destinação adequada dos resíduos, e paralelo a isso a gente já vai estudando, já vai avaliando o custo e tudo, já vem. A Esri mesmo já apresenta algumas tecnologias, né, para tratamento do resíduos sólidos urbanos, assim como do resíduos sólidos de saúde também, que tem o micro-ondas lá e o autoclave. claro, Tem também o beneficiamento dos resíduos de construção civil que é feito. Então, assim, existem sim tecnologias que estão sendo aplicadas atualmente, mas é um ponto de vista muito importante esse. Realmente foi muito, muito bem colocado. Obrigada. obrigado. E com relação ao recado que eu deixo para o pessoal que está começando, é que acredite no sonho, né? É uma área que tem muito ainda né? Tem muito degrau ainda a ser percorrido, aí tem uma longa estrada, a gente tem muita estrada aí para caminhar. Quando eu comecei, que eu coloquei para vocês há 15 anos atrás, eu vi uma oportunidade, eu acreditei nessa oportunidade, e deu certo. Então, assim, se você acredita, mergulha de cabeça que vai dar certo. É um ramo muito, muito interessante e é muito proveitoso, porque a gente além de estar trabalhando, né, recebendo por isso, a gente está garantindo as próximas gerações, né, que é o desenvolvimento sustentável, né. E a gente tem aí uma discussão muito grande que já vem acontecendo com relação à economia circular. Então, as coisas vão começar, as mudanças no mundo, elas estão sendo muito rápidas. E a gente, querendo ou não, a gente vai ter que se adequar. Então, quem tem vontade, né, de trabalhar nessa área, continue pensando que é uma área legal, que é um nicho interessante, porque é mesmo. Eu, né, estou nessa área, como eu falei para vocês, há algum tempo já. Eu sou apaixonado e pretendo ficar até o final da minha vida aí nessa área. Que Obrigado. legal. Nossa, eu quero agradecer imensamente por você ter me ajudado a preparar também um resumo da live que a gente vai estar compartilhando amanhã para todos os inscritos lá que estão no grupo de WhatsApp. Então, por você ter dedicado um tempinho da gente conseguir montar o resumo. E quero agradecer demais pela sua participação. Você trouxe uma visão única para cá, porque, assim, igual eu falei para o Fábio ontem, foi única porque é um mercado de ferrovia, que realmente é um mercado muito específico, assim como resíduos sólidos urbanos, que é outro mercado totalmente específico também. Então, assim, muito obrigada pela contribuição, por compartilhar a sua experiência conosco. Trouxe tanto conhecimento, eu aprendi tanto com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu vou cobrar a live de tecnologia. Não, pode deixar. Eu vi até, teve uma pessoa que colocou ali que seria interessante a live de tecnologia versus custo. Eu acho que isso é o ponto primordial, tá, a gente trazer aqui, porque até para as pessoas terem uma noção de quanto que custa a tecnologia X, porque senão escuta muito aí no mercado, por que não se faz isso com o resíduo, por que não faz aquilo outro? Só que quando a gente coloca na ponta do lápis, ela se torna inviável, então, ainda, né, no nosso mercado. Então é muito importante, eu vou seguir essa ideia aí, e vou conversar com o técnico que é responsável pela área de tecnologias da empresa, e vou fazer o convite para ele, vou colocar ele direto em conversa com você aí, tá bom? Perfeito. E se vocês quiserem querer mostrar, talvez, a tecnologia, se for facilitar, a gente faz lá pelo canal do YouTube, do Portal Sustentabilidade, que aí dá para a gente usar o recurso de apresentação, que aqui a gente não tem essa opção. Aí vocês ficam à vontade. Aí, para quem é seguidor aqui do Instagram, que queira acompanhar essa live que vai acontecer, aí tem que seguir lá o canal do YouTube, porque aí provavelmente a gente deve fazer por lá. Legal. E eu te peço desculpa, tá? Pela falha que a gente teve. E a gente. Acontece. E depois que eu desliguei meu fone, funcionou, né? Você viu? Olha, era o fone! Que coisa doida, né? Eu nunca tinha passado por isso. Da próxima vez eu vou falar direto pro convidado. Melhorou 100%.
por Bluetooth aí, quando eu desliguei ele, não tivemos mais problema. Ah, sensacional. Ó, parabéns pelo trabalho, porque você faz parte dessa equipe aí que fez essa implantação em Curitiba, e não é à toa que o trabalho é reconhecido, é uma das melhores cidades aí mais limpas mesmo, é mérito também seu, junto com a equipe. Eu sei que não é sozinho, mas é mérito seu também, então quero te parabenizar. O seu trabalho é com muita seriedade. Então, só por curiosidade do pessoal, eu fiz uma reunião com o Antônio há muito tempo atrás, eu fui lá em Curitiba tentar vender para ele investigação, alguns monitoramentos ambientais. Aí ele falou para mim: Jaque, eu agradeço você ter vindo, admiro muito você e a sua empresa, mas aqui a gente faz tudo. Eles não terceirizam. Então, se você é um fornecedor de serviço, nem tenta, porque não vai conseguir, entendeu? A galera lá é multidisciplinar, todo mundo faz tudo. Então, é melhor a gente aprender com eles para poder replicar de outras formas, porque eu fui lá e foi muito divertido, deu para ver a seriedade do trabalho. Mas brincadeira à parte, assim, muito obrigada por estar aqui. Foi muito legal, viu? Obrigado você. Muito legal. Obrigado a todos aí pela compreensão. E precisando, estou à disposição, tá? Ah, obrigada. Eu vou pedir para o pessoal ficar um pouquinho para eu dar um recado. E aí eu não consigo te tirar. Tem um xizinho aí pertinho da tua tela, eu acho. Um branquinho, aí você aperta ele que você vai sair, tá bom? Tá bom. Valeu. Se cuidem. Valeu. Um abraço, você também. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Então, só para deixar alguns recadinhos aqui com vocês, né? Deixa eu pegar minhas anotações aqui para lembrar. Então, vamos lá. A questão da live de amanhã, né? Amanhã eu vou fazer a live com vocês sozinha. Então, eu vou mostrar para vocês como ser um gestor de resíduo bem-sucedido no mercado. Então, se você se interessou muito por esse tema e quer ingressar nesse mercado, quer saber mais sobre ele, amanhã eu vou fazer uma live exclusiva disso, tá bom? Outro assunto também é que eu vou mostrar para vocês amanhã nessa live como que eu faço para fazer o gerenciamento de resíduos nas empresas que eu trabalho também. Então, eu vou compartilhar, agora vocês vão ouvir de mim a minha experiência, tá bom? Não vai ser um convidado, eu que vou estar compartilhando a minha experiência com vocês. E coloca aí para mim que eu quero ver. Quem vai estar comigo amanhã, bota um joinha aí para eu saber que eu vou poder contar com a participação de vocês, tá bom? E aí, no final da live de amanhã, eu vou também, para quem tiver interesse, né, quem quiser estudar, quem quiser realmente ingressar nesse mercado, eu vou falar sobre o Recicla-se, que é o meu curso online de gerenciamento de resíduos, tá bom? E aí, nele eu ensino tanto você a ser um gestor de resíduo, como elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, tem os dois, são 2 em 1 aí, vamos brincar assim, tá bom? No curso, você tem essas duas possibilidades de atuação. E eu vou abrir também uma nova turma amanhã, então, quem tiver interesse, acompanha a live de amanhã, porque tem uma surpresa. Depois não fala que eu não avisei, tá bom? Não é propaganda enganosa. Então, assiste a live amanhã, quem tem interesse, porque vai valer a pena. E aí eu vou pedir para vocês colocar aqui nos comentários qual foi a maior sacada de hoje da live. Qual foi assim, o seu aprendizado, o maior aprendizado que vocês tiveram. Esse vídeo vai ficar salvo aqui por 24 horas, então coloquem aqui pra gente o maior aprendizado dessa live de hoje, tá bom? Compartilhem nas redes sociais de vocês, mostrem esse engajamento para outras pessoas também, para outros profissionais terem acesso a essas informações tão ricas, tão valiosas, né? Eu, na minha época, quando saí da faculdade, quem me dera se eu tivesse essa oportunidade de ouvir profissionais experientes no mercado compartilhando toda a sua vivência aí nesse mercado. Então, eu peço para vocês aí marcarem o portal nos compartilhamentos também. E aí eu quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigada pela compreensão e paciência por início ali. Acontece mesmo. A gente se estendeu um pouquinho justamente porque realmente houve no início ali um problema de comunicação, mas que nada que não pudesse ser resolvido. Como sempre, a gente tem que pensar na solução, não é mesmo? Não adianta ficar olhando para o problema. Então, obrigada por vocês estarem aqui hoje, pela contribuição, pela participação. Um abraço a todos vocês e eu espero vê-los amanhã, tá bom?